Bom dia, queridos amigos da Mundial. Estamos aqui novamente ao vivo, hoje na live. Aí, pessoal, entra aí no computador. Facebook, Pedro. Facebook da Rádio Mundial, nós estamos com a imagem ao vivo aqui com vocês. Aí você participa comigo aqui do programa, né? Vai tirando, vai anotando. Hoje nós vamos falar na primeira metade do programa, eu vou dar uma aula de minerais, pelo menos dos principais minerais, qual é a função desses minerais, porque eu falo todas as semanas aqui da alga marinha, né, que é uma paixão minha, que eu recomendo, super recomendo, né? E nós sabemos que os minerais são muito importantes para muitas funções biológicas. Eu gravei os vídeos recentemente, vocês vão ter aí no meu canal no YouTube os vídeos de algumas vitaminas, né? São videozinhos curtos, eu já lancei a vitamina K2, vai ter a coenzima Q10 e vai ter vitamina D, etc. Mas agora, hoje, eu decidi fazer um programa, esse programa vai para o meu canal do YouTube só falando dos minerais, da importância da reposição dos minerais hoje, né? Nós sabemos que muitos solos de muitas nações no nosso planeta são pobres em minerais. Hoje o solo ele é muito manipulado, né? Muito agrotóxico, muita monocultura, então a pessoa sempre produz o mesmo alimento no mesmo solo, isso vai danificando o solo e vai dando a esse alimento uma quantidade muito menor de minerais. Eu sempre acho que a melhor reposição de mineral é um mineral que venha de planta. E planta que nasce no mar é uma planta rica em minerais, porque aonde existe mais mineral? No mar. Nos oceanos antigos existiam grandes quantidades de magnésio, né? E com os bilhões de anos de evolução do planeta Terra, os oceanos foram se modificando. Hoje nós temos todos os minerais, mas principalmente o sódio. A água do mar é extremamente salgada. Não era assim, a água do mar era amarga antigamente, porque existia grande quantidade de magnésio. Então, hoje existe mais carência de alguns minerais, até na própria água do mar, não tanto quanto nos solos. O que são minerais? São elementos químicos inorgânicos. Quer dizer, o que quer dizer inorgânico? Não tem o radical carbono na fórmula dos minerais. Quando você tem proteína, você tem vitaminas, você tem lipídios, gorduras, você tem radical carbono. Nos minerais são inorgânicos, isso quer dizer que não tem carbono. Existem os minerais e existem traços de minerais. Então, existe um conjunto que é chamado de mineral, que é aquilo que tem uma concentração maior que 100 miligramas. As necessidades diárias nossas dos minerais é mais de 100 miligramas por dia. E os traços de minerais são os elementos minerais que têm menos necessidade no nosso organismo, que significa menos de 100 miligramas por dia. Os elementos que nós necessitamos mais, isto é, acima de 100 miligramas por dia, é o cálcio, o magnésio, o fósforo, o sódio, o potássio, o enxofre e o cloro. Então, são 6 minerais: cálcio, magnésio, fósforo, sódio, potássio, enxofre e cloro. Traços de minerais incluem todos os outros, por exemplo, ferro, iodo, cobre, manganês, zinco, molibdênio, selênio e cromo. Então, esse nós precisamos em menos quantidade. Todo mineral é importante para a absorção das vitaminas. Dependendo do tipo de mineral, eu já falei algumas vezes, vai facilitar a absorção das vitaminas. Por que hoje as pessoas têm tanta falta de mineral? A falta de mineral vem pelas dietas, né? Dietas empobrecidas na qualidade dos alimentos.
Dietas empobrecidas na quantidade dos alimentos. Pessoas que fazem regimes e tal, dietas de baixa caloria, em geral estão adquirindo menos minerais. Ou a pessoa que come só todo dia a mesma coisa. Não, a gente está vendo isso direto aí com os adolescentes. Não, não como cenoura. Se tiver alguma coisa verde no prato, uma salsinha picada, meu filho não come, tira, né? Gestantes muitas vezes não querem engordar muito e comem menos e falta mineral, inclusive para o bebê. Os vegetarianos muitas vezes abrem mão de alguns alimentos e só privilegiam aqueles tipos de alimentos e acabam tendo deficiências de minerais. Pessoas que usam diuréticos, pessoas que expoliam mineral pela urina, quem usa diurético. O primeiro mineral que eu quero falar hoje é o boro. O boro é um mineral que a gente precisa de pouco boro, é traço de boro. Os estudos mostram a importância do boro no crescimento e desenvolvimento de animais. Previne muito a osteoporose. Então, a osteoporose não se trata só do cálcio, do magnésio, também do boro, principalmente nas mulheres na menopausa. Ele entra fundamentalmente importante no tratamento da artrite e da artrose. Para pessoas que têm atividade física, que faz musculação, também precisam de suplementação. Em geral, 3 miligramas por dia de boro. Você pode encontrar o boro nas frutas, nos vegetais, no frango, na carne. Frango e carne tem muito pouco boro, é mais nos vegetais. Então, tem que colocar uma multiplicidade de cores no seu prato e também de frutas, pelo menos 3 frutas por dia. Em média, as pessoas deveriam ingerir mastigando essa fruta. Quando você dá alga, o boro já é um dos componentes da alga. Por isso que a alga é importante, porque você já tem na estrutura da alga esses minerais que são traços e os minerais que são mais importantes, acima de 100 miligramas. E o cálcio? O cálcio nem se fale, né? A função do cálcio, eu acho que cálcio e magnésio, sódio e potássio são os minerais mais importantes. Essencial para a vida. O cálcio entra, obviamente, vocês sabem, na composição dos ossos e dos dentes, mas ele tem uma presença importante na condução do estímulo nervoso, lá nos nossos neurônios, na contração muscular, na frequência cardíaca. O cálcio é importante para a coagulação do sangue. Ele é importante para cãibras, quer dizer, quando a pessoa tem falta de alguns minerais, o potássio, o magnésio, o cálcio, pode haver cãibras. Ele é essencial para a produção de energia. E ele tem uma ação no sistema imunológico. A falta de cálcio pode levar, inclusive, uma falta importante, pode levar a demência, a espasmos musculares, tetanias, verdadeiras tetanias, aquelas cãibras, espasmos musculares prolongados que não melhora, que você levanta da cama, tem que andar para melhorar, porque às vezes é muito forte, pode ser falta de mineral. Quando você suplementa com a alga, o BioVitality, você tem um resultado muito bom nesses casos. A frequência cardíaca a frequência cardíaca é importante ter a suplementação de cálcio. Pessoas que têm arritmias cardíacas, muitas vezes pode ser por falta de cálcio. Convulsões podem ocorrer por falta de cálcio. A dose de cálcio, em geral, é 1,5 miligramas, 1.500 miligramas por dia. O restante você vai adquirir na sua alimentação. Você tomando 3 cápsulas da alga, você já tem 1,5 gramas de cálcio. Cobre é importante na respiração. A hemoglobina, que é aquela molécula que tem dentro do glóbulo vermelho, carrega oxigênio
e conta com o cobre e o ferro para sua síntese. Então, para nós circularmos oxigênio no nosso corpo, nos nossos tecidos, nós temos que ter hemoglobina. E para você ter a hemoglobina, você precisa da ajuda na composição da hemoglobina de cobre, de ferro, são muito importantes. O cobre, ele participa na formação do colágeno, então entra na formação das cartilagens, dos tendões, da pele e dos ossos. Aumenta muito a concentração de elastina, a elasticidade dos vasos. O cobre vai ser muito importante na elastina, para que os vasos não fiquem rígidos e que você não desenvolva hipertensão arterial. Todo o metabolismo dos pulmões e da pele tem participação do cobre. Então, resumindo, o cobre protege das doenças cardiovasculares, é um anti-inflamatório das artrites, estimula também a imunidade. Quais são os alimentos que têm cobre? Fígado, os crustáceos, os moluscos, nozes, ostras e legumes variados. Sementes, todas as sementes, as frutas secas, né? Tem cobre. As doses diárias de cobre necessárias de 1,5 miligramas a 3 miligramas diário. Contraindicação, na doença de Wilson, pessoas que têm degeneração do fígado, doença de Wilson, uma degeneração hepatocelular do fígado, não pode suplementar cobre. Os maiores feitos da humanidade foi o quê? O fogo. Então, quando o homem descobriu o fogo, o primeiro metal que ele manipulou, que ele descobriu que derretia no fogo, foi o cobre. E isso deu origem aos primeiros vasilhames. Os primeiros vasos, as primeiras ferramentas foram feitas de cobre. O cobre hoje é bastante valioso. O país, o Chile, tem muitas reservas de cobre. O cobre hoje, infelizmente, é roubado dos fios, porque eles servem como condutor de energia elétrica e é valioso. Tem muitos ladrões aí que estão roubando fios elétricos. Por quê? Por causa da venda, da valorização do cobre. O cromo. O cromo é importantíssimo na regulação do açúcar, na prevenção do diabetes. Então, ele melhora a intolerância à glicose. Isso quer dizer o seguinte, que para você metabolizar a glicose, você ingere a glicose, ela vai entrar na célula e ela vai ser metabolizada dentro da célula. Essa facilidade de entrar a glicose dentro da célula é muito facilitada pelo cromo. Isso vai fazer uma redução do índice glicêmico nos diabéticos, né? Uma capacidade de remoção do açúcar e de nutrição intracelular. Então, melhora e protege também, além da diabetes, a hipertensão e as doenças do coração pela reposição de cromo. Então, outra face do cromo é ser muito útil na hipoglicemia também. Dosagem de 50 a 200 miligramas. Também existe em quantidade adequada dentro da alga marinha vermelha, da alga Lithotanum. A vantagem da alga é que ela tem essa proporcionalidade dos microminerais de uma proporção ideal para o nosso corpo, porque ela é um vegetal. Né? Então, vai ter o cálcio certo, o cromo certo, o boro, tudo certo. Ferro. Todo mundo sabe que o ferro é importante. As primeiras proteínas do nosso planeta, há bilhões de anos atrás, tinham ferro. Para se formar as proteínas, haveria necessidade do ferro. O ferro e o cobre foram os primeiros minerais aí existentes no planeta. Participam da evolução da vida aeróbica, dos seres que respiram oxigênio. Aeróbico é vida que depende de oxigênio, e para isso precisa de ferro e cobre. O ferro participa na produção da carnitina, que é uma molécula necessária para a oxidação dos ácidos graxos, das gorduras do nosso corpo. Então, há necessidade de ferro para metabolizar a gordura.
participa na produção também de colágeno, elastina, participa com o aumento dos neurotransmissores cerebrais e diminui a oxidação do nosso corpo. Quando a gente oxida demais, a gente cria um pH ácido e doença crônica. O ferro participa no processo de respiração, tanto dos nossos pulmões quanto do nosso corpo. Na produção, outra vez, da hemoglobina, que transporta oxigênio dentro das hemácias, dos glóbulos vermelhos. Então, nós sabemos que a carência de ferro provoca o quê? Anemia. Anemia ferropriva, que ela foi descoberta quando? No Egito, 1500 anos antes de Cristo. Teve início, a idade do ferro foi descoberta ali pelos médicos egípcios, 1500 anos antes de Cristo, que haveria possibilidade das doenças das pessoas que tinham muita palidez, muito cansaço, muito desânimo, ter falta de ferro. E já naquela época, elas já suplementavam ferro para os pacientes no Egito. Só no século 17, Thomas Siderham suplementou ferro de forma correta no caso das anemias. Então, Siderham já tinha a ideia de quantos miligramas de ferro precisavam aqueles pacientes com anemia. No Egito era tudo muito empírico. Anemia, quais são os sintomas? Fraqueza, queda de cabelo, fadiga, cansaço, falta de vivacidade, falta de concentração, músculo fraco, infecções de repetição, né? Aquela moleza, aquela falta de energia. A anemia, até hoje, é a principal doença do mundo, chega a acometer mais de 1 bilhão de pessoas. Anemia ferropriva. Ou é uma anemia por falta de alimentação correta, por falta do alimento principal, que é a carne. A carne é o alimento que mais contém ferro, a carne vermelha, todos nós sabemos disso, né? Mas também por pessoas que têm doenças de perda de sangue, às vezes pela urina, às vezes pelo intestino, ou mulheres que menstruam demais, que perdem sangue, perdem ferro e vão desenvolver anemia. Quais são as doses para uma criança? Depende. As crianças nós temos sempre que dosar o ferro, a ferritina. A ferritina é a reserva do ferro, mas é entre 10 e 12 miligramas de ferro elementar por dia. As gestantes, entre 30 e 60 miligramas de ferro elementar por dia. As pessoas que tomam antiácido, tem que tomar cuidado porque diminui a absorção de ferro. Pessoas que fazem tratamentos estomacais com antiácidos, vai diminuir a absorção de ferro. E o que faz melhorar a absorção de ferro é a vitamina C. Então, sempre que for tomar o sulfato ferroso ou o ferro elementar, sempre tomar com suco de laranja. Às vezes a pessoa tem gastrite e não consegue tomar, então toma o ferro junto com o alimento. Mas o ácido ascórbico, que é a vitamina C, melhora muito a absorção de ferro. Nós temos aí algumas formas de ministrar o ferro: sulfato de ferro, sulfato ferroso, ferro elementar, fumarato de ferro, gluconato de ferro. Aí o médico é que vai escolher a melhor forma. Muito bom. Vamos falar do fósforo. O fósforo, na verdade, a gente encontra fosfato em tudo. Os nossos ossos estão ricos em fosfato. Fosfolipídios também são derivados do fósforo e que fazem a membrana celular, a membrana das nossas células. A dose diária de fosfato é de 800 a 1.500 miligramas. A nossa sorte é que o fosfato está em todos os alimentos que nós consumimos diariamente, como peixe, carne, ovos, frango, vegetais. Todos os vegetais têm fosfato. Então, fosfato a gente precisa muito, mas também a gente tem muito através dos alimentos, inclusive dos derivados de leite. E a diminuição do fósforo pode levar à insuficiência renal,
síndrome, você pode ter menos absorção de fósforo se você tiver uma doença crônica no intestino, tipo doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Pessoas que fazem tratamento de radioterapia no intestino acabam diminuindo a absorção dos fosfatos, aí você tem que suplementar mais a dose. Nos indivíduos diabéticos que têm cetoacidose diabética, também fazem má absorção do fósforo. Insuficiência renal sempre. Todos os indivíduos com insuficiência renal vão absorver muito menos os minerais. Para quem faz tratamento de úlcera e tem refluxo gastroesofágico e usa antiácidos que contêm magnésio e alumínio, isso diminui a absorção do fosfato, diminui mesmo. E nos indivíduos alcoólatras que usam antiácidos, também tem menos fosfato. E quais são os sintomas da deficiência de fósforo? Principalmente falta de concentração, fadiga e, nos casos muito graves, que são, graças a Deus, raros, convulsões até morte. Os atletas devem se preocupar. Atletas maratonistas, é necessário fósforo para ter tônus muscular e é um tônico geral. Vamos falar um pouco do magnésio? O magnésio é riquíssimo. As funções do magnésio são importantes nos ossos, mas principalmente no líquido intracelular. É importante para vários processos biológicos, como o metabolismo da glicose, produção de energia dentro da célula, síntese de ácidos nucleicos, de DNA, síntese de proteína, contração dos músculos. A deficiência de magnésio se dá muito por falta de uma alimentação correta, né? Muitas vezes hoje nas mulheres menopausadas e nos idosos eu reponho magnésio, é importante isso. A deficiência de magnésio pode dar no idoso falta de apetite, náusea, a pessoa não quer comer, confusão mental, tremores, depressão, cãibra, osteoporose, perda de coordenação motora. Então, as pessoas acima de 50 anos deveriam repor magnésio até para melhorar as articulações. A deficiência grave de ferro pode levar até arritmias cardíacas. As doses de magnésio: 350 miligramas por dia para os homens e 250 miligramas por dia para as mulheres. O magnésio ele está presente nas carnes, nos frutos do mar, nos vegetais verdes e no leite. Dimalato de magnésio é a forma ideal, ou óxido de magnésio. Eu, pessoalmente, uso 250 miligramas de óxido de magnésio por dia, mais o BioVitality, que tem frações de magnésio na composição da alga. Tratamento, ele é útil no tratamento da hipertensão arterial, da TPM, e incrível, o magnésio, ele diminui a formação do cálculo renal biliar e diminui muitos casos de depressão. A única contraindicação é insuficiência renal grave e pessoas que têm alto grau de bloqueio no coração, no átrio ventricular. Pessoas que tomam diurético e remédios para contratura do coração, que são os digitálicos, têm que tomar cuidado na hora de tomar magnésio. Bom, todos esses minerais, mais o sódio, o potássio, que seriam aulas extras, estão presentes no BioVitality, que é a alga marinha vermelha. 3 cápsulas por dia são suficientes para você ter todos esses minerais e os microminerais, os traços de minerais suficientes para complementar a sua dieta diária, tá? A alga marinha está disponível aí nas farmácias, nas redes de farmácias, e o nome é BioVitality e a dosagem são 3 cápsulas por dia. O que eu tinha para falar hoje para vocês é sobre os minerais. Lógico que nós ficaríamos muito mais tempo aqui falando de minerais, de outros minerais, mas não há tempo.